Graça e a paz, igreja. Vou falar. Na verdade, o que eu tenho para falar, o Senhor não me entregou bem assim uma palavra específica que eu viesse me preparar, me programar, ficar ruminando. Mas o Senhor me permite liberar aquilo ao qual eu tenho vivido e vejo que é colheita de toda uma vida vivida. Mas não é sobre mim que eu vou falar, é sobre as Escrituras. E não tem como a gente falar de algo que diz alcançando as promessas sem falar sobre obediência. Sabemos que a obediência ela é o tema central da palavra de Deus. Se a gente pegar a palavra de Deus e for ler, tudo tem a ver com a obediência. Então eu não tenho como falar desse tema e não falar sobre a obediência. E eu quero dizer para você, até hoje eu colho frutos na minha vida por toda a obediência que eu tive desde a minha infância com os meus pais, depois com o meu marido, com a minha liderança, com aqueles que Deus coloca acima da minha vida. E eu acho lindo porque eu venho nessa trajetória e se eu me lembrasse de anotar todos os testemunhos de consequências boas e positivas por conta da obediência, eu acho que daria para fazer um livro, mas infelizmente eu não anotei. E são poucas as coisas que eu lembro que, Senhor, valha Deus, foi tão difícil passar por tudo aquilo, mas porque eu te obedeci, eu alcancei a promessa tal, que às vezes é simples, né? A gente olha como algo simples. E para você viver diariamente, mesmo recebendo uma promessa simples, para mim é algo imenso vindo da parte de Deus. Então deixa eu te começar dizendo algo aqui. Nós só vamos alcançar as promessas com a obediência. Não tem outro caminho. Então essa nossa igreja aqui, Kadosh, Ministério Kadosh, é uma igreja muito família. E aqui talvez eu vou pincelar também trajetórias familiares, bíblicas, que a gente vai aprender para que a gente não venha também cair no mesmo erro. E aí eu fiz alguns estudos hoje de manhã e o Senhor começou a ministrar mais coisas que deu para adicionar naquilo que o Senhor já vinha ruminando desde ontem à noite, né? Ontem a pastora Valdênia estava ministrando, falou de Jonas e é como eu creio também, dessa forma, que a obediência é que nos faz alcançar essas promessas. E a gente começa a perceber que por conta de uma desobediência, vem acarretar muitas dores, nos tira do plano original e nos tira daquilo que Deus quer que estejamos. Vamos lembrar do jardim do Éden, a desobediência de Adão e Eva. Quando eles desobedeceram, a promessa foi interrompida. Sabia que a sua promessa, ela pode ser interrompida? Então a consequência, ela vem severa da parte de Deus para quem o desobedecem. A desobediência de Adão e Eva acarretou sobre eles a perda da inocência e foram banidos daquele jardim tão maravilhoso que eles viviam. Quando a gente lê também no Antigo Testamento, a gente percebe que a desobediência, ela faz uma separação de Deus. Ela traz uma morte espiritual, ela nos expulsa dessa presença divina. Vem o sofrimento no nosso físico, vem a dor, vem o trabalho, ele fica mais árduo, tudo fica mais difícil, tudo fica cheio de doença, a gente acarreta morte, maldição, a gente perde oportunidades, igreja. E os julgamentos vêm também, tudo por consequência de uma desobediência. Até hoje, Adão e Eva são julgados.
Até hoje, por nós. Às vezes quando a gente pensa, meu Deus, se eles tivessem feito de forma diferente, isso é um julgamento, a gente julga eles. Estaríamos desfrutando. Então obedecer a Deus significa viver conforme os seus mandamentos. É ter confiança na sua sabedoria. Como a Valdênia disse, Jonas ele admitiu a culpa, mas ele não se jogou ao mar. E aí, às vezes, continuamos convictos do que precisamos fazer, mas não fazemos. E às vezes são coisas simples, e isso é desobedecer a Deus. Então a desobediência ela é igual à perda de uma promessa. Quando eu desobedeço, eu interrompo, eu faço a perda da minha promessa. E aí ela também disse uma palavra: está no centro da rota de Deus. Provérbios 29:1 diz que aquele que mesmo sendo repreendido muitas vezes, endurece o pescoço, que é a mesma coisa de você rejeitar essa correção, você vai ser destruído. Diz a palavra, será destruído de repente, sem recuperação. Eu acho que vocês lembram quando Deus mandou Saul destruir tudo dos amalequitas. Não aproveite nada, Saul. Não queira nada, destrua bois, destrua as famílias, destrua criança, tudo, Saul. E ele foi querer aproveitar. Ele desobedeceu a Deus. E aí Samuel, muito comovente com o rei Saul, começa a dizer para Deus que vai orar por Saul. Aí o que é que Deus diz para ele? Samuel, não ore mais por Saul. Você não vai mais orar por ele, porque ele me desobedeceu. Há um mês atrás, eu confesso para vocês que, como eu disse, testemunhos de alcançar promessas na minha vida são recorrentes. Às vezes a gente, humanamente falando, fica cheio de porquês, mas o Senhor tem os praquês, os paraquês dele, né? E há um mês atrás eu rasguei, sabe, as minhas vestes espirituais no meu secreto. Não diferentemente das vezes que a gente rasga. Mas às vezes a gente entra no quarto, tranca a porta, a gente se ajoelha, adora ao Senhor. E a gente não fala palavras pontuais, dando nomes aos bois, dando nomes àquilo que você quer que mude na sua vida. E às vezes, por vezes, a gente ora com mais intensidade, com mais clareza, com mais intenção pelas pessoas quando nos pedem oração. Mas às vezes pelas nossas próprias causas. Às vezes a gente se ajoelha na presença de Deus, a gente às vezes silencia e quer que Deus, apesar que Ele sabe de tudo, mas eu vou dizer uma palavra que não ache que está errado, mas a gente quer que Deus adivinhe tudo, apesar dele saber de tudo, entendeu? Então a gente vai nessa ação de se ajoelhar e dizer: ah, Senhor, está tudo tão difícil. A gente fala um resumão para Deus. Ah, Senhor, está tudo difícil. Ah, Senhor, eu estou triste por quê? Ah, Senhor, a gente faz um resumão para Deus. Mas Deus, Ele quer nomes dados àquilo que você tem passado. Porque uma vez eu ministrei aqui, tudo que passamos, Deus está lá, Deus vê, Deus, Ele escuta, Deus, Ele participa de tudo. E aí, há um mês atrás, eu rasguei minhas vestes espirituais e comecei a falar a Deus, pontuar todas as situações ao qual eu me vi. E perguntei a Deus o porquê aquilo, e só dizia alguma coisa para Deus, e eu só dizia algo para Deus, que uma vez o próprio Deus me disse que não existe ninguém bom. Então eu disse: Senhor, eu não sou boa, eu não tenho nada de bom, Senhor, mas a única coisa que eu tento é obedecer. E às vezes é difícil, Senhor, obedecer, mas mesmo assim eu me silencio e só obedeço. E eu lembro que eu disse essa palavra para Ele e disse mais coisas ao meu respeito. E disse que eu era terrível e que eu era a maior das pecadores, como o apóstolo Paulo disse. Mas ao mesmo tempo eu comecei a contar para Deus a minha trajetória de vida, da infância até os dias de hoje. Queridos, eu digo para vocês, o ano, na metade desse ano,
eu disse para Jesus, e eu vinha numa pegada com ele, de dizer: Jesus, me cura. Jesus, me cura, porque depois que eu tive o Davi, e eu acho que eu já falei aqui para vocês, né? Eu procurei um médico porque eu estava com uma tristeza profunda. E aí eu falava para Deus, e aí ficava oscilando. E eu disse: eu não quero mais tomar nada, eu vou receber minha cura. E quando foi em julho, acho que foi agosto, ou foi junho, não sei. Eu disse para o meu marido, eu disse para o meu líder que Jesus ia me curar, que eu não ia tomar mais nada, porque um dia ele fez isso e ele ia fazer de novo. Porque a minha mãe me disse que eu tenho o doutor dos doutores, o médico dos médicos. E quando a coisa apertar, é para ele que eu devo declarar o que vai acontecer, que ele vai me ajudar. Que é Cristo Jesus. E em 2011 eu fiz isso e a minha vida foi restaurada, meu casamento foi restaurado. E de novo veio um despertar que eu estava fazendo, mas é como eu disse para vocês, eu estava fazendo de uma forma resumida na presença de Deus. Mas aí eu fui, dei nome aos bois, eu disse para Deus a trajetória, eu disse que eu não busquei nada disso. Como a médica disse, é uma depressão pós-trauma, é traumática. E enfim, eu comecei a organizar a minha vida. E eu até disse: pastor, não vou tomar mais nada. Ele: não faça isso, é loucura, tá muito cedo. Eu: não, mas eu vou. E desde então, daquele dia, hoje não é culto, né, de milagres, mas eu quero testemunhar para você. Eu estou curada da depressão. Eu acho que eu tenho umas 5 caixas lá guardadas desde então. Então eu não tenho mais choro, eu não tenho mais tristeza. Eu nunca pensei, porque a minha casa eu cresci com os antigos, tem preconceito com a depressão. E eu tinha também, eu tinha depressão. Como é que pode a gente estar buscando a Deus, estar na presença de Deus e fica triste desse jeito? Eu não aceitava, mas aí eu comecei a ver todo o organismo. Às vezes, e é o que eu digo para as mulheres, não é depressão, é só os hormônios revirados. E como eu vim grávida, estava grávida, a gente fica mais aflorada, a gente fica mais sensível, sim. Mas poxa, eu tive o neném e não passava, então não está normal. Se você vem à igreja, se você vai para o monte, se você ora e depois não passa, não está normal. O espiritual está ok, teu momento com Deus está ok. Por que não passa? Pode ser sim os hormônios. Mas se você está sendo acompanhado por médicos, tomando tudo direitinho de hormônios, colocando tuas vitaminas no lugar, por que não passa? E aí eu digo para vocês de novo, Jesus me curou. Eu disse: eu vou ser curada, Jesus vai me curar, eu não vou tomar mais não. Eu não vou mais tomar. E desde então, nunca mais essa tristeza acarretou o meu coração. E eu sou super empática e solícita com os que choram, os que são tristes do nada. Por quê? Porque a depressão, ela lhe dá um sentimento de falta de esperança. E a falta de esperança é tudo que Satanás quer. É tudo que Satanás quer fazer na vida do cristão. Porque quando você está com falta de esperança, você olha para as coisas e as coisas não fazem sentido. Nem o que você tem, nem o que você deixa de ter, e nem aquilo que você almeja, porque tudo se acaba. Você não tem desejo nem de sonhar, nem de projetar. Você acha que não faz mais sentido estar na terra. Então a falta de esperança foi o pior sentimento que eu já tive na minha vida. E eu não quero jamais voltar para lá, e eu não desejo para ninguém. Então o pior da depressão não é a tristeza, não é a falta de você nem se arrumar, de sair, de estar nos lugares. Eu peço perdão à igreja pela minha ausência, mas porque eu me permiti também ficar mais um tempo dedicado ao meu filho, enfim. Mas de tudo isso, a pior é a falta de esperança. Existe uma música que diz assim, ó. Eu não vou seguir muito aqui, tá? Eu estou bem à vontade. Tem uma canção que diz assim, ó. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Isso é mentira. Eu vou contar uma história aqui para vocês de alguém que morreu e não viu a promessa se cumprir. Está na Bíblia. E eu já contei essa história, já ministrei essa história aqui de uma outra forma. Existiu naquela época, no ventre de uma mulher chamada Rebeca,
duas nações: Esaú e Jacó. E ali Deus disse: o mais novo... O que foi que tu estava... Tu me corrige. O mais novo governará o mais velho. Deus disse para Rebeca. Aí Rebeca foi e ficou animada. Nasceram os filhos, ficou animada. E aí chegou o tempo deles crescerem e, né, caçar. Esaú ia caçar. Jacó ficava fazendo ali, ajudando a mãe dele. A história vocês já sabem. O que foi que aconteceu? Rebeca, de sua forma insensata e de sua forma desobediente, ela percebeu que realmente Esaú não dava importância à sua primogenitura. Porque Esaú, ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. E Deus já sabia que isso ia acontecer. Eram traços de alguém que não se importava com a promessa de Deus. E não somente uma promessa, algo legal, porque todo primogênito legalmente tem a parte de liderar na sua casa, de governar na sua casa, é o sucessor do pai. E o que foi que aconteceu? Rebeca se apressou porque ela gostava tanto do Jacó. Meu filhinho queridinho, predileto, vem cá. Vamos fazer o seguinte. Tu vai lá no teu pai, tu coloca uns pelos, para ficar parecido com Esaú, que ele era peludo, era ruivo, a Bíblia diz. E ele se passou por Esaú. E o teu pai já está cego, ele não vai observar. Ou vai lá, Jacó, vai e faz o que eu estou te dizendo. Porque tu vai ganhar primogenitura, filho. Deus não disse no meu ventre? Então vamos lá. E assim Jacó fez. Jacó chegou na presença do seu pai, já cego, já velho, e disse que era Esaú. Quando ele perguntar quem é, Esaú, você diga isso. E assim aconteceu. A gente vê que a Rebeca, pela insensatez dela, ela desobedeceu. Em nenhum momento Deus mandou ela fazer isso. E pior, ela enganou o seu marido. Ela agiu com insensatez. Ela agiu com desonra. Ela agiu com desrespeito. Ela enganou aquele homem. E ainda foi um mau exemplo para os seus filhos. Não estou detonando com ela. Estou dizendo o que ela fez. Alguém que age assim é alguém que está colocando para fora o que está fazendo. Ela fez uma prática pior, igreja. Sabe o que ela fez? A sexta coisa, a sétima Deus abomina, que é irmão colocar o outro contra. Desde esse dia então, Esaú odiou a Jacó. Desde esse dia então, ele prometeu que ia matar Jacó. Desde esse dia então, não teve mais paz no coração desses dois filhos. Onde Jacó teve que ir para longe, passar algum tempo, 20 anos. 20 anos longe da sua mãe, 20 anos longe do seu pai, 20 anos longe da sua casa, longe do seu irmão, longe de tudo. 20 anos, irmãos, separados por causa da insensatez de uma mulher que não pensou em Deus e desobedeceu. Aos olhos de Deus, foi abominável. Esaú contra Jacó. Rebeca, ela recebeu a promessa que teria essa nação. Talvez ela fosse contemplar. Sabe o que aconteceu? 20 anos passou. A Bíblia não diz assim, ó. E Jacó encontrou sua mãe amada e abraçou. Não. Jacó encontrou Esaú. E quando chegou lá, não existia mais Rebeca. E dele vieram os 12 patriarcas. Ele veio toda uma geração. A Anne acabou de ganhar uma neta. Foi apresentada. Ela viu, contemplou, botou no colo. Rebeca não botou nenhum no colo. Rebeca morreu, a promessa não se cumpriu na vida dela. Você entende que a quebra de uma promessa, ela é por conta de uma desobediência. E toda desobediência vem arrastando, sabe o quê?
calamidades, coisas ruins, coisas pesadas. Não existe alguém desobediente que tenha o coração em paz no Senhor. Não existe, não vem porque não existe. Se as coisas estão dando certo, não é jesuicidência. O diabo também dá bênçãos do mundo. Nosso pastor já falou muitas vezes que ele veio, já foi no passado, bem passado dele, e via milagres sendo feitos por Satanás. Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu estou evangelizando um macumbeiro. Eu não tenho nenhuma prática, nenhuma noção, nem vivi nada disso, mas o Senhor colocou essa missão. Fiquei perguntando, e agora? Como é que eu vou fazer? Mas eu tenho falado de Jesus, eu tenho amado. E durante cada ministrar, encontro com Ele, cada vez que a gente se encontra, o Daniel também fala um pouco de Jesus. O mais legal é que eu consegui ganhar o coração dele. E primeiro, eu acho que a segunda pessoa, depois da pessoa que ele estava, que soube que ele tinha saído da macumba, fui eu. Mas é toda uma história complicada, porque eu não posso nem entrar aqui, porque a gente está em um processo para que ele seja liberto total, em nome de Jesus vai ser. Mas o que eu quero lhe dizer é que ele compartilha as coisas magníficas que Satanás faz. E ele só me compartilhou umas 2 situações. E aí a gente até ficou, nós 3, conversando sobre. Ele disse que a irmã não podia engravidar. E ele foi bater os tamborzinhos dele lá, e no particular dele. E o inimigo apareceu para ele e disse assim, pode avisar ela que amanhã ela vai estar grávida. E aconteceu. E aí a gente fica, né, mas como? Algo que é Deus que põe, né, que é gerado por Deus, só Deus, e a pessoa sabe. A gente só sabe a partir de um teste de gravidez. Como é que Satanás sabia? A gente ficou um pouco debatendo sobre isso, mas depois a gente vai se aprofundar nesses estudos, né? Que eu acho que quando vem um bebê para a barriga de uma mãe, os anjos, todo o universo contempla algum sinal. E Satanás, como é imitador de Deus, é um anjo, né, caído. Ele deve ter visto esse sinal e ele avisou que a mulher estava grávida. Mas quem foi que levou o mérito? Os orixás dele. O que é que eu quero dizer para você? Não é porque está tudo dando certo na tua desobediência que Deus está aprovando. Que é Deus no negócio. E da mesma forma que Satanás dá, ele cobra um alto preço. Do mesmo jeito que ele entrega, eu não estou falando de gestação, porque eu acredito que só quem dá é o único Deus. Mas de outras coisas, ele toma de volta também. Ele pega de volta para ele, porque ele é legalista. Então, nós vimos que Rebeca, ela morreu, ela não contemplou tudo isso, toda uma promessa na vida da sua casa, da sua família. E nós sabemos que naquela época as pessoas viviam 100 e tantos anos. Então Deus vai e me leva para Jesus. E aí nós estamos estudando Hebreus. E ao lermos, em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. A vontade do meu Deus é que Ele entrega Jesus para nós. E Jesus, mesmo sendo homem, vindo para essa terra, com o coração obediente, Hebreus 5:7 diz que Ele nos dias na terra, o próprio Jesus ofereceu orações e súplicas com forte clamor e lágrimas. Aquele que podia livrar da morte, que era o próprio Pai dele. Então, é a parte mais forte em lágrimas que Jesus se debulha na presença do Pai. E Ele oferece ali súplicas e um forte clamor. Quando a Bíblia enfatiza, porque clamor já é forte, a gente já entende que um clamor é forte. Quando diz forte clamor, é porque é forte.
São lágrimas. A único que podia livrar o seu filho. Mas Jesus, como exemplo, ele aprendeu a obedecer. E aprendeu que a obediência tornaria fonte de salvação eterna. E é esse legado que ele nos deixa. O legado da obediência nas nossas vidas. E quando tiver difícil, é assim que nós devemos fazer na presença de Jesus. É olhar para o porvir e declarar com súplicas e lágrimas e dar nome aos bois na presença de Deus e dizer: Senhor, eu estou a ponto de desobedecer, mas eu vou perseverar, como diz em Hebreus. Eu vou perseverar porque a vontade de Deus é que faz com que eu alcance o que Ele prometeu. Então eu vou perseverar com clamor, com lágrimas, eu não sei, Pai. Eu vou rasgar as minhas vestes espirituais na Tua presença, mas eu não vou sair do comando, Senhor. E aí Jesus, Ele tendo oferecido como forte clamor, Ele não desobedeceu. Ele foi para a morte de cruz. E ali ele foi aperfeiçoado. Ele se tornou o autor da salvação. E ele tem uma salvação eterna. Para quem? O versículo diz: lhe obedece. A promessa da salvação, o alcance dessa promessa é a obediência. A profundidade das lágrimas de Jesus, a angústia de Jesus nos mostra a dependência em Deus. E é assim, Kadosh, que nós devemos ter para alcançar nossas promessas. A obediência de Jesus, mesmo sendo Deus, Ele nos ensina a obedecer através do sofrimento. Está sofrendo, está doendo, mas é dessa forma que Deus te quer, porque é o teu caráter, é a tua carne sendo forjada em Deus. Você vai ser um exemplo de discípulo do Salvador para a vida de outros. E a recompensa, a sua submissão e oração, elas vão ser ouvidas. E ela vai ser aperfeiçoada e ela vai te tornar também uma fonte, uma ponte, na verdade, de salvação para outros até Jesus. Eu disse que há um mês atrás eu rasguei minhas vestes, dei nomes aos bois. E sabe o que foi que aconteceu? E eu não preciso dizer detalhado o que aconteceu, mas eu vou lhe dizer o que aconteceu. As promessas do Senhor, coisas que eu falava de forma resumida, Deus, no estalar, mudou a minha sorte. A minha vida, ela é maravilhosa. Eu sempre fui grata a Deus, mas tem momentos na vida que a gente não é tão grato a Deus, né? Mesmo tendo tudo, mesmo tendo um prato de comida, a melhor promessa da tua vida, a melhor bonificação, não, a melhor que eu posso dizer de forma financeira que a gente fala, que não tenha escassez. O que tem, se você tem um prato de comida na sua casa, louve ao Senhor, porque você não é pobre. E é sobre isso. Eu acredito que riqueza de verdade é você ter o que comer e o que vestir, nem que seja a mesma roupa repetida, mas você tem, isso é a verdadeira riqueza. E aí, tudo há um mês atrás pra cá, o Senhor vem, e meu marido está aqui, não me deixa mentir. O Senhor vem realizando nas nossas vidas de promessas. 2 meses. Vem de promessas, coisas que eu já tinha orado e não via acontecer. Então eu acredito que esse ano de 2026, 2025, gente, começou o ano eu tão entristecida, mas 2026 começou o ano eu tão alegre e feliz, porque eu vi a esperança de novo.
Eu vi que nós temos um Deus que, assim como falou aqui para esses homens de Deus, Ele entrega os inimigos nas nossas mãos. O que é que o diabo tem feito contra a tua vida? Continua obedecendo, não cede aos caprichos de Satanás, porque ele vai continuar entregando nas tuas mãos as bênçãos. A clareza vai vir aos teus olhos. Os teus ouvidos irão abrir genuinamente quando você menos esperar, e você vai ter clareza de tudo que o Senhor te mandar. Nós temos vivido nesse tempo isso. O Senhor diz, vai, nós vamos. Não, a gente para, não avança. Isso tem sido na minha casa, na minha família, na minha vida, em todas as áreas. Porque vale a pena obedecer. E Deus vai mandar enviados de Satanás para te tirar do propósito. Para que você saia desse percurso e queira dar o seu jeitinho. Não dê, sustente. Porque se eu acredito em um Deus que me rege, que me governa, que me direciona, tudo é no tempo de Deus. E o tempo da sua promessa, se você estiver obediente a uma condição, vai ser alcançada. E aí Deus ardeu algo no meu coração. Ele disse para mim, às vezes a gente não se atenta de algo que Deus nos deixou. Deus nos deixou e foi o momento que Ele veio à terra escrever os 10 mandamentos. E no meio dos 10 mandamentos, é um mandamento com promessa. E eu sempre honrei e tentei honrar esse mandamento. E eu acredito que grande parte da minha alegria na minha vida é por conta disso. E aí eu quero pegar, porque lá tem não matarás, não furtarás, tem várias coisas, né, nos 10 mandamentos. E Deus me chama a atenção e pediu para eu falar para a igreja. O mandamento com promessa é: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Esse te vá bem, Deus, quando você honra seu pai e sua mãe, é uma plenitude na terra, mesmo Jesus avisando que teremos aflições, mas nós teremos bom ânimo, e é o que acontece conosco todos os dias, para os filhos de Deus. Mas tem pessoas que talvez, e que isso possa acender uma luzinha na tua cabeça, que os negócios não estão bem, que está com talvez uma doença batendo a porta grave na tua vida. Os teus dias não estão indo tão bem nessa área da tua vida. Tudo que você bota a mão não está mais prosperando. Tudo que você almeja e sonha não está sendo mais realizado. Está diferente. Ou talvez nunca aconteceu. Existe uma promessa, um mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe. E aí Deus disse para mim: eu, Lidiana, às vezes, vou dizer de mim, posso estar honrando muito mais outros do que os meus próprios pais. E eu lembro que quando eu estava bem triste, bem depressiva, quem segurou minha mão, quem cuidou de mim, dos meus filhos, foram os meus pais. E eu nunca desonrei. Eu conheço uma história muito perto de mim, que a mãe, e aqui eu quero dizer para os jovens da casa, por isso que hoje vai ser algo bem família, bem próximo a mim, julgo desigual. E aí a mãe e o pai não queriam, mas a moça quis. E o que é que a Bíblia diz? Se você é da tribo, da nação de Deus, você não pode se unir com aquele que não é. Se você só adora um Deus, aquele que você vai se relacionar não pode adorar Baal, não pode acreditar em imagem e escultura, não pode ser de uma outra religião que não seja a sua. E isso era sinalizado para essa pessoa. Olha, é julgo desigual, não case. E a liderança dizia: não case, não case. Ah, mas eu gosto, eu amo e eu vou fazer e pronto. Não honrou os pais, não honrou a sua liderança, não se submeteu a ninguém, foi desobediência. Detalhe, até hoje, já passam anos, essa pessoa diz:
eu me arrependo de não ter escutado os meus pais. Porque hoje eu vivo uma grande, um grande pesar na minha vida. A minha vida, em vez de, para que os meus dias vá bem, talvez eu viva muito, mas eu já estou com uma doença no meu corpo, a doença tal, é a doença na minha alma de angústia, de disso, de aquilo, as coisas dentro de casa não funcionam, eu não prospero, é uma luta para botar um prato de comida dentro de casa. E aí quando eu penso nisso, amada igreja, e jovens da casa, não vale a pena você passar por cima do que a autoridade na sua vida decreta. Porque o próprio Deus, Ele não quer que você haja em desacordo com os seus pais. Ah, mas a minha vida está bem, mas é uma vida toda mazelada, não tem uma espiritualidade, fala de todo mundo, é doente, tem doenças pesadas no organismo. Eu acredito que isso é legalidade que a gente dá e começa daí, em desonrar os nossos pais. Porque a gente viu Rebeca, ela desonrou o seu marido. E que nós mulheres também não venhamos desonrar os nossos maridos. E que nós mulheres também tenhamos a sabedoria de ser a mulher sábia do nosso lar. A serpente, ela foi lá e falou bem muito com Eva. Isso já foi pregado em muitos lugares, eu acredito que aqui também. Adão estava onde? Adão estava displicente. E os maridos também das suas esposas, que são tão cheios de discernimento espiritual, precisam também discernir. Nós somos uma só carne. Discernir se a mulher está dentro do propósito de Deus ou se ela não está. Se ela está agindo conforme a vontade de Deus ou não está. Para que nós mulheres também não venhamos a agir pelas próprias paixões, pelos próprios desejos, mas sim um homem posicionado, sinalizar, ver e ajudar a sua esposa a crescer em Deus. E eu já disse aqui que não é normal muitas coisas que a gente às vezes vê no meio do cristianismo, no meio da igreja, e que a gente às vezes é conivente. Eu tenho, assim, aqui, né, estima por muitas pessoas. E às vezes eu sou taxada de chata. Não sei se eu sou. Será que sou? Talvez seja. Talvez eu seja quando eu sou muito incisiva em dizer tá errado. Porque a gente, quando algo é bom para as nossas vidas, a gente quer que a outra pessoa se dê bem, não é? Então a gente se torna alguém chato porque a gente fica, não, tá errado, não, eu vou pegar aqui a Val, que a gente tem intimidade. Eu digo, não, amiga, não é. E ela fica, não, e a gente fica nessa discussão, mas porque é a intenção sempre do bem uma na vida da outra. Entende? E assim também com as ovelhas, e assim também com muitos aqui que eu tenho estima, com outras pessoas que talvez eu insista um pouco mais, eu fale um pouco mais, eu diga a verdade para você. E o inimigo, ele quer que a gente não faça isso, porque a partir do momento que vem uma verdade em Deus, abre os teus olhos e você vai ter entendimento. E as escrituras diz que nós somos livres, que a gente para de pecar quando a gente tem um entendimento da palavra de Deus. E quando a gente vê em Hebreus diz que o único e maior sacerdócio que supera todos os sacerdócios é o sacerdócio real de Cristo Jesus. E se eu não estiver ministrando para você, falando nesse nome que é Cristo Jesus, eu vou estar falando das coisas de mim. E eu preciso ser incisiva para você. O que é errado mesmo que todos façam e nada aconteça. Mas saiba, no reino espiritual se move e daqui para frente algo vai acontecer. Então o que eu quero te dizer, que se você vê algo errado acontecendo, permaneça no certo. Vai valer a pena que quando acontecer algo de ruim, Deus vai separar você, vai te proteger, vai te guardar, para que você seja livre, para que você não fique mais opresso, mas seja livre, para dizer, eu escolhi a melhor parte, eu não me envolvi no que Deus não estava se agradando, eu desagradei aquele, mas eu agradei
vai te pegar de um jeito. E melhor, iremos contemplar as promessas do Senhor na sua vida. Eu digo isso porque o nosso próprio apóstolo liberou, não vai ser todos, não irão ser todos, mas hoje, nesse dia 3, eu estou aqui suplicando para a amada igreja, vamos também alcançar as promessas. Qual as atitudes que temos, as velhas atitudes que a gente está arrastando para 2026, que está nos impedindo dessa promessa? E quantas vezes foi dito coisas lícitas, né? Mas que não provém, não agrada ao Senhor. E aí eu pincelei os 10 mandamentos. Como é que você está tratando seus pais? Está honrando eles? A gente tem tempo para tudo do mundo. Uma vez eu estava falando para o pastor: pastor, eu estou me sentindo tão pesada porque eu faço tudo. Eu tenho tempo para tudo. Eu oro por todo mundo, mas aí eu esqueço de ir. Eu passo uma semana sem ir na casa dos meus pais. Mas não, eu tenho me esforçado, eu tenho ido lá, eu tenho comprado. Eu sempre fiz isso para minha mãe, é uma coisa minha. Às vezes eu vou botar bem simples, eu vou no mercado, aí eu vejo uma coisa que ela gosta, eu compro, eu levo para ela. Esse final de ano, 3 pessoas entraram em contato comigo e disse assim: pastora, esse ano eu vou passar com a minha família, eu não vou para a igreja. Minha mãe, meu pai já está velhinho, eu preciso estar com eles. Eu disse: faça isso, porque a nossa igreja, ela fala de família. E a gente não pode esquecer que isso é honrar os nossos pais. Nós não podemos ser como Rebeca, de perder, de contemplar as promessas. E eu vou dizer de novo, numa primícia dessa aqui, Deus te traz às vezes pessoas, ou então Deus bota no teu coração, para você primiciar. Cadê teu pai e tua mãe? Primicia na vida deles. Os teus dias vão bem, tu vai prosperar. Teu filho talvez no teu ventre vai chegar. Às vezes é uma falta de perdão com o pai e a mãe. Sabe? E Deus está colocando isso no meu coração, gente, de falar sobre isso. Eu acredito que nem que tenha uma só pessoa aqui que precisasse ouvir. Mas eu acredito. Então eu quero te encorajar a você honrar seu pai e sua mãe. Ah, pastora, mas você não sabe como é que eles são na minha vida. Deus em nenhum momento diz: honra o pai e a mãe bonzinho, o pai e a mãe cuidou de você. Não, sabe por quê? Um dia eu fui o bebê que eu seguro no meu colo, como Davi, desse tamanho eu fui. Quem ficava de madrugada era a minha mãe. Quem trazia comida para dentro de casa era meu pai. E hoje eu cresço, eu fico boa da minha vida financeiramente e deixo os meus pais largados. E de vez em quando eu vou, de vez em quando no aniversário eu dou um presente, não. E às vezes eu vou de mão tão aberta, compro 600 mil reais numa roupa e dou para aquela pessoa. Não faça isso pelos seus pais. Faça isso pelos seus pais, ainda bem que 1 ou 2 entenderam. Faça isso pelos seus pais. E esposas que querem impedir, não impeça. Desde que eu namoro o meu marido, que eu disse pra ele, eu falei assim: amor, que a mãe dele sempre conversava, às vezes estava apertada, o pai já aposentado, enfim, um monte de coisa assim: amor, tá ganhando bem, vê aí um dinheiro para tua mãe. E ele já tinha isso no coração. E desde então, o Daniel, ele ajuda os pais deles não precisam, mas ele abençoa os pais dele financeiramente todo mês, não é, amor? Isso não para vanglória, mas para exemplificar o que Jesus manda com que façamos. Então eu quero dizer para você, se você talvez não está prosperando, se talvez as tuas coisas estão enganchadas, é porque você está honrando mais os de fora do que aqueles que te alimentaram um dia. Mesmo que eles não mereçam, não é sobre merecimento, é sobre obedecer uma promessa, um mandamento, na verdade, com promessa. É sobre isso. Aí vem a esperança, porque a desobediência, ela sempre será algo que a gente o tempo todo contempla e lê nas escrituras. Mas aí Deus vai e nos entrega Jesus. E Romanos diz: porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, que foi Jesus, muitos serão feitos justos. Romanos 12, 2 diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação
da vossa mente, para que experimenteis qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí Hebreus 5:11 nos instrui a buscar a maturidade em Jesus. Hebreus 5:11 diz: eu peço perdão à mídia, que eu fiz tudo agora, não mandei nenhum, viu, pastor? Se estiver atrasando, a culpa não é deles. São bênção, já pedi perdão, já me redimi. E tem que me amar, a opção é o amar. Não pode ter raiva da irmã. E aí Hebreus 5:11 diz que aqui Jesus ele busca uma maturidade. Na verdade, Jesus nos instrui a buscar uma maturidade em Jesus. E Hebreus 5:11 diz: conseguiram? Quanto a isso, temos muito que ensinar. Assunto difícil de explicar, especialmente porque vós tornastes indolentes para aprender. Apesar de que a essa altura já devesseis ser mestres, ainda estás precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltastes a necessitar de leite, quando já deveis estar recebendo alimento sólido. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem e o mal. Com isso tudo que eu li, eu quero dizer que eu sei que a amada igreja do Senhor, os maduros, conseguiram colher e extrair algumas coisas que eu falei aqui. E eu acredito que essa busca pela maturidade em Cristo Jesus vai fazer com que as escamas dos seus olhos caiam. E eu quero declarar sobre essa casa: escamas dos olhos caindo. Eu quero declarar sobre essa casa: mordaça na boca desatando. Eu quero declarar sobre essa casa: pés que se apressam para fazer o mal, que paralise, não tenha coragem. Eu declaro sobre essa casa, e eu digo para você: Satanás, ele não vai impedir aqueles que não estão com Deus de subir nesse altar. Ele quer mais é que os sujos se sujem mais e suba no altar. E eu não estou falando de ministério de adoração, eu estou falando da igreja. Ele não vai impedir de ninguém subir nesse altar. Sabe por quê? Porque ele quer que você caia daqui de cima. Ele quer te derrubar para o holofote, para todo mundo ver. Então eu digo para você, ele botou até algo bem sinistro, né, gente? Vocês sentiram? Isso é para amedrontar mesmo. A gente não pode mais ser negligente com a salvação. Se está com fofoca, para de fofocar. Se está com o coração endurecido aí contra mim ou contra qualquer pessoa, de graça, já chega. Diga assim: Senhor, agora vem no meu coração que eu vou parar de ser Rebeca, de botar irmão contra irmão, porque é abominável. Eu vou parar, Senhor. E eu vou lá na bacia lá atrás lavar o pé. Eu quando cheguei vi algumas pessoas lavando, fora os jovens, desde ontem. E eu vou levar essa mulher aí que está pregando aí que não sei o que, eu vou amar. Eu vou amar. E assim a gente deve fazer. Sabe por quê, querido? Essa sementinha da amargura, da raiva, do ódio gratuito que você tem pelo irmão, vai tirar a tua promessa de 2026. Tu vai ficar chupando o dedo, vai ficar a ver navios. Vai ficar feito Jonas que pulou e ficou a ver navios. E pela misericórdia de Deus. Porque assim, ó, existem pessoas que têm o favor de Deus. E toda a vida, até aquilo que elas nem tentam dar certo. Olha como ela é abençoada. Ela menos esperou, já aconteceu isso na vida dela por causa da obediência durante a sua trajetória de vida. E eu posso declarar diante do meu Deus sem vaidade nenhuma: eu sinto o tempo
tempo todo o favor de Deus na minha vida. Ele faz coisas que eu não peço, mas que eu penso. Ele me entrega coisas que eu nunca imaginei e Ele traz as claras para mim. Ele me discerne coisas profundas no Espírito de Deus, porque quem tem o favor de Deus tem discernimento espiritual. E Ele me revela por causa. É diferente da misericórdia. Alguém que sabe o que é errado, continua fazendo o que é errado. Mas aí Deus tem a misericórdia de ainda deixar a pastora Lidiana aqui, suando, se desgastando para te dizer que tu tá no pecado. Mas aí Deus tem a misericórdia. Mas só alcança a salvação, só alcança a misericórdia aquele que se arrepende. Se arrepende e deixa para hoje, que tu alcançarás misericórdias de Deus. Eu não estou dizendo isso, quem diz é a palavra. Então existe aqueles que têm o favor e a graça de Deus, que tudo vai acontecer, queira ou não queira, quer os amalequitas, queira o inferno todinho se levantar contra a tua vida, vai acontecer. E tem aqueles que não vai acontecer, e talvez aconteça pela misericórdia do Senhor Jesus. Aleluia! Então Hebreus, eles nos instruem a isso. Não precisa tirar daí. Em verdade, é uma afirmação, vos afirmo. Verdade, afirmo. Necessita de perseverar. Se resolveu com teu irmão, o diabo vai fazer de tudo para você sentir raiva dele de novo. Persevera. Toda hora faz o caminho de volta. Persevera. Havendo cumprido a vontade de Deus, você vai alcançar. Porque aí a vontade de Deus é que todos tenham paz uns com os outros, não é? Você não é obrigada a me amar, mas Deus manda você me amar. Então persevere tentando me amar. Por quê? Porque vai alcançar plenamente o que Ele prometeu. O que Ele prometeu. Eu estou dando um exemplo de amor, tá, gente? Mas aqui eu falei da promessa, da obediência com promessa aos pais. E a gente abrir a Bíblia, tem várias obediências que você precisa fazer para alcançar uma promessa. E talvez não chegou na sua vida porque você não está obedecendo. Só que os mandamentos começam qual? Amarás o teu Deus e ao teu como a ti. Vale, meu Deus. Eu achei que ia ser um coral tão bonito. Então assim, é mandamento. É mandamento. Não adianta a gente dizimar, não adianta a gente dizer que ama a Deus, não adianta a gente vir para a igreja pontualmente, não adianta eu me submeter ao meu líder, não adianta eu subir aqui e louvar bonito, se eu não estou amando ao meu próximo como a mim mesma. Se eu não estou fazendo uma primícia na vida do meu próximo, que é amor. Deus diz, não deva nada a ninguém a não ser o amor. Então nós precisamos agir em amor. E o amor, ele é justiça. O amor, ele é também justiça. Se você vê o seu amigo do lado que não está direito, se você ama, você não vai permitir que ele fique torto. É a mesma coisa, vou usar a Bianca que deu aleluia. É a mesma coisa de eu dizer que ama a Bianca e ver ela roubando e não dizer nada. Eu sou conivente, eu sou ladra tão quanto ela, que eu vi ela roubando e não paralisei ela. E não disse, Bianca, ai, com medo de enfrentar, com medo de confrontar. Não, você está com Jesus. É sobre isso. Então confronte. Ei, vamos parar isso aqui, vamos parar de falar. Não dá certo. Não, mas eu estou só pegando aqui. Não, porque depois que pega esse menor, vai se acostumar a pegar maior. Nunca você começa a falar da pessoa já escrachado. Já começa a falar às vezes devagarinho. Nunca você pega só uma coisa grande. Às vezes você pega pequenininho para ir para o grande. E é assim a vida da gente. Satanás, ele nos deixa dependentes nesse vício. Então que nós possamos paralisar nas nossas vidas.
Amém? Porque eu queria só ler um pouquinho antes em Hebreus, só para concluir, 5:7. Durante seus dias de vida na terra, Jesus ele ofereceu orações e súplicas em clamor. Na verdade eu já li isso aqui, mas eu quero só enfatizar aqui. E com lágrimas, aquele que podia salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, ele aprendeu a obediência por intermédio das suas aflições que padeceu. E uma vez aperfeiçoado, ele tornou-se a fonte de salvação eterna para todos quantos lhe obedeceram. E tendo sido nomeado por Deus, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu voltei para cá de novo, porque eu falei em desobediência, e eu quero terminar com o nosso maior exemplo, que é a obediência de Deus. E Jesus, ele nos deixa ensinando. E por que eu li de novo? Se você está se sentindo desobediente, se você não está conseguindo enfrentar o porvir, porque Jesus, gente, ele não tinha medo, ele é o Deus. Ele não estava com medo das flechas, ele não estava com medo da coroa de espinhos, ele não estava com medo da cruz em si, de toda a dor, ia doer, ia moer, ia sofrer. Sabe qual era o medo dele maior? É que ele ia ser abandonado pelo Pai. Eu já disse isso aqui milhares de vezes. Jesus, viviam os três lá, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sempre os três juntinhos. E por algum momento ele ia sentir o seu Pai longe dele. Ele ia morrer, ele ia sofrer, mas as dores dele, essas súplicas com lágrimas, é pensando, meu Deus, eu vou ficar afastado do meu Pai, eu vou me afastar de ti, Pai. Pode vir as transgressões tudinho, mas não se afasta de mim não, tanto que ele suspirou, ele não ficou, ai que dor, ai tá me furando, ai não. Ele só suspirou nessa hora, meu Pai, por que me abandonaste? Ele sabia dessa distância. Por que eu estou voltando nisso? O que eu quero dizer para vocês, querida, às vezes é saboroso estar pecando, mas você está só distanciando as suas promessas. Observe detalhes na sua vida, conversas malditas, conversas malignas, um WhatsApp que tem subentendido nas entrelinhas coisas para te fazer pecar, para te fazer intentar mal. Observe talvez coisas que você vê na internet que mexe com a tua alma, com o teu espírito. Deus nessa tarde manda você suplicar para que você saia dessa. Suplique com lágrimas e diga, Senhor, eu não quero me afastar de Ti, Deus. Eu sei o que é a presença, eu sei o que é entrar no Santo do Santo. O véu rasgou, temos livre acesso. Mas perceba, geralmente uma pessoa quando está em pecado, gente, a fisionomia dela muda, a unção dela se retira. A gente vê que aquela pessoa não é mais a mesma. Não adianta arrotar uma santidade, porque os espirituais discernem do espiritual. E Deus, clame enquanto ainda é tempo. Que 2026 todos nesse ambiente alcancem as suas promessas. E eu quero suplicar junto com você nessa tarde. Suplique e diga, Senhor, não deixa eu retroceder. Senhor, eu estava indo tão bem, mas dê nome aos bois. Isso aqui está me atrapalhando, Deus, a minha caminhada. Jesus, está doendo, eu quero que doa igual a Jesus, porque eu estou me afastando do meu Deus. Eu nem estou percebendo, eu estou me afastando do meu Deus. Rebeca se afastou de Deus naquela hora. Jacó se afastou e Isaú se afastou de Deus naquela hora. Não permita, igreja, as suas promessas serem interrompidas. Não permita Satanás tomar legalidade de geração em geração na tua casa. Nós somos responsáveis do legado na nossa vida, de quem a gente deixa depois que a gente vai sim prestar conta. E eu muito mais que estou aqui à frente de uma igreja. E eu lembro, eu e o Daniel já tínhamos promessas e já tínhamos sido sinalizados pelo nosso líder que nós viraríamos apóstolos, mas a gente não saberia quando, porque era uma promessa que vinha. E ele teve o discernimento, a gente só não sabia que seria naquele dia, fomos pegos de surpresa. E a gente meio que o nosso coração rejeitou, o nosso coração meio que se entristeceu, porque a gente achava, não, ainda não é o momento.
E talvez também eu me entristeci porque eu não estava na minha melhor fase. Eu estava começando a ficar com a minha depressão. Mas eu quero dizer para você que hoje eu entendo. Em nenhum momento a gente reclamou, em nenhum momento a gente tripudiou, em nenhum momento a gente respeitou o que o nosso líder fez, a gente se submete até hoje. E hoje eu entendo, somente o encargo apostólico, ele tem autoridade de trazer e de expor e de exortar toda treva para a luz. Somente o encargo apostólico tem essa autoridade de enfrentar. É como se Deus, eu estou tendo esse discernimento agora, é como se Deus, Ele desse nas nossas armaduras algo além para a gente suportar. Porque somente uma autoridade apostólica, ela enfrenta toda uma igreja e é capaz de dizer raça de víbora, ou é capaz de apontar e dizer você está em pecado, ou é capaz de apontar e dizer venha cá porque agora vamos aqui fazer tal coisa. Somente esse encargo, porque não é fácil, não é fácil. Para o apóstolo subir aqui e falar as coisas que ele fala, eu digo as coisas espirituais, não aquelas outras coisas das brincadeiras. As coisas espirituais, como o senhor disse, eu ia subir, ia bater até, entendeu? Não existe, entendeu? Tipo essas brincadeiras, entendeu? Aí, ele sobe, gente, não é fácil, acho que é fácil para ele dizer aqui, ó, dizer assim, ó, porque aí a igreja não lota, viu? Ó, só alguns vão receber a promessa, só alguns. Outros diriam assim, ó, venha no dia do culto da virada que você vai receber sua promessa. Não importa como você está, só venha. Venha que você vai garantir em 2026 sua promessa. Não, ele não faz isso. Ele fala a verdade. E felizmente, quem tem esse encargo, ela vai sempre respirar na verdade. O próprio apóstolo Paulo aqui nas cartas, ele se contorce de dor, porque ele uma hora fica entristecido, porque a igreja não compreende ele. A igreja persegue ele fica, é humano, vai ficar, eu vou ficar, ele vai ficar, o Daniel vai ficar. Vai ter dia que a gente vai ficar entristecido e vai até desabafar. Eu estou triste, igreja, porque vocês estão me perseguindo, porque eu estou falando a verdade da comichão, a verdade dói. Mas eu vou continuar apertando tua ferida e dizer, está pecando. Está prostituindo, está fofocando, vai para o inferno se continuar. Porque a palavra diz. E só é para quem tem esse encargo. E a mandona voltou mesmo. Entendeu? E está aqui mandando. Né? Que a fala não é mandar, eu não estou mandando, eu estou exortando a igreja. Porque assim foi o que Deus derramou na minha cabeça naquele dia. E eu não venho para esse lugar para brincar. Eu venho para esse lugar em seriedade. Eu sei o que eu passo na minha casa. E o meu marido é o único que pode falar do meu caráter. É o único que pode falar quem eu sou dentro e fora dessa igreja. Então, qualquer dúvida a respeito da minha pessoa, pergunte ao Daniel. Esse pobre coitado aqui, casado comigo, sofre tanto. Sofre tanto. O meu pastor, bichinho, sofre tanto. Oh, sofre, eu sou tão má. E eu 12. Não, é 15. Então assim, gente, não temo, porque eu sei debaixo que eu estou debaixo do governo do meu Deus. Então eu quero dizer para você que esse 2026, eu estou aqui de pé. Mas não para querer comandar, mas para direcionar. Aquelas que de verdade, eu digo aquelas que são as mulheres que andam comigo. Nós temos o Ministério Feminino. Então aquelas que querem alcançar promessas. Porque tem testemunho de várias mulheres que seguiram meu direcionamento e relatam que alcançaram coisas na vida. Então eu acredito que se Deus me instituiu a estar à frente junto com você, eu vou segurar a tua mão, eu não quero competir contigo. A Shirley, há muitos anos ela tem um chá lá na casa dela, quando ainda era aqui. E eu acho lindo e maravilhoso isso. E bem 2 anos que ela tinha para conversar umas coisas comigo. Veio conseguir agora, porque é o corre-corre dela e o meu. Mas nós estamos unidas.
Eu digo também a Valdênia, Ministério de Família, a gente também com a pastora Elizabeth, Ministério Infantil. Então, às vezes a gente conversa sobre essas coisas, não é que eu queira entrar no que elas estão fazendo, mas às vezes um conselho é bom, não é? Então, isso não é querer comandar, mas sim dar um direcionamento, ou até mesmo exortar. Porque até quem anda comigo, que está do meu lado, eu exorto. Eu digo, não está legal. O Kilvio é o que eu mais exorto, tá, gente? Por isso que ele disse é. Então, queridos, é sobre isso nessa tarde. Eu quero te convidar, se você quiser vir à frente, para fazer essa súplica e esse clamor. Para que você continue na presença de Deus, pedindo, Senhor, eu não quero sair desse projeto aqui divino. Eu não quero, Senhor, retroceder. Senhor, eu não quero retroceder. Diga isso. Diga isso para o Senhor. Não sei quem é que está no louvor, mas o Danley que está dizendo aí quem é que está no louvor. Então, enquanto o louvor começa a entoar aqui, eu preciso que você resgate a sua memória. O que é que está te fazendo ficar desalinhado do que o Senhor quer para a tua vida? Me diga, não para mim, mas me diga que na presença, no altar, diz o Senhor para ti. Me diga, com súplicas, se quiser. Dê nome aos bois nessa tarde. O que está te atrapalhando. Dê nome aos bois nessa tarde. Rasga as tuas vestes espirituais. Você não precisa, dê nome ao pecado. Dê nome ao pecado, tudo que está te fazendo pecar, tudo que está te fazendo intentar mal, dá nome ao pecado. Senhor, são pensamentos intrusivos. Eu penso isso dia e noite. Suplica na presença de Deus, não retrocede, volta. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és santo, Deus. Tu és bom, meu Pai. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia, tu és bom, Senhor. Persevere, que a sua fé possa estar exalando na sua vida agora na presença de Deus. Silencie tudo que te afasta de Deus agora. Silencie tudo que está te afastando do Senhor. Persevere em oração, com súplicas. Eu acredito, Deus, em tudo que tu vai fazer nesse ano, Senhor. Não é à toa, Pai, que o teu povo está se reunindo nesse lugar, Deus. Durante esses dias, Pai, em sacrifício, manhã, tarde e noite, Deus. É com a intenção, Senhor, de te agradar. Então, Deus, sustenta, Pai, cada um nesse lugar. Sustenta, Senhor, o teu povo. Sustenta, Deus. Que eles possam perseverar em fé, meu Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, tu és bom, Senhor. Nós oramos a ti, Senhor, no teu altar, Jesus. Quando a música esmurece, resto desaparece.